Tô aqui no fundo da mercearia, a parte que foi construída, que eu acho que eu mostrei em um dos vídeos. Isso é uma das coisas que eu não gosto de trabalhar com Bulldog. Faz parte do trabalho, mas eu não gosto. Por exemplo, aqui tá um monte de Bulldog que o cliente trouxe. Só que todas essas Bulldogas são daqui, são da mercearia. Mas sabe-se lá quanto tempo essas Bulldogas estão por aí. Isso aqui deve ter o quê? Umas 2, 3 caixas. Talvez umas 2 caixas, 3, né? Talvez. E toda semana eu peço cerveja. Então é algo que atrapalha muito, porque somos um comércio pequeno e todas essas caixas aqui, tirando as vermelhas, são todas caixas vazias. Aqui tá mais da Burdoguinha, da Ambev. São caixas vazias porque os vasilhames estão por aí. Pode ser que tem gente que faça a análise de, mas é só não emprestar as burdogas. Sim, em tese é simples assim. Mas por ser um comércio de bairro, e todo mundo conhecer todo mundo, não é só falar não e a vida segue. É falar não, se justificar, justificar de novo, a pessoa achar ruim, reclamar, gerar um desgaste contínuo. Então, acabam levando. Mas isso é um dos grandes problemas de trabalhar com Bulldog. Primeiro, né? Claro que não dá pra sentir cheiro, mas aqui tá fedendo, né? Começa a feder. Cerveja, você deixa um pouco na garrafa, não é um cheiro bom. Como é uma matéria orgânica, apodrece, começa a feder e é horrível, né? Fica ruim muito, ainda mais se tem um pouco de cerveja, chove ainda por cima, junta mais e fica parado, que é o que muito cliente faz por aí. Não é à toa que tem muita dengue, né? Não isso aqui é um dos fatores, né? Isso aqui fica no chão por aí, juntaram, claro, colocaram em sacola, mas isso aí às vezes fica empilhado num canto. Igual as que estão aqui, estão todas de boca para baixo, tirando essas. Essas daqui estão aqui no tempo, porque toda semana eu tô trocando, né? Que toda semana vem, o pessoal leva, descarrega estoque, põe no estoque, vende, tá, não junta. Mas todas as demais que estão aqui na parede, todas elas estão no tempo, porque não estão em uso, são cervejas que eu não trabalho mais. E além disso, né, de não serem cervejas que eu não estou mais trabalhando, elas estão de boca para baixo, até para ver aqui, ó, elas não estão suscetíveis a acumular água. Além do mais, tudo isso aqui eu tô pensando em descartar. Tô estudando o jeito de descartar, porque aqui no fundo eu quero limpar, né? De tempos em tempos a gente limpa. Então, a gente pega, limpa todo o mato. Fica só essa árvore que tá aqui, né? Mas ele, todo o mato, tanto é que tem vários lugares que nem tem mato. Tá começando a crescer de novo agora, choveu muito. Fica resto de construção aqui também, né? Mas aqui a gente sempre limpa. Só pra comentar, porque vai que alguém fala, dengue, não sei o que, as garrafas expostas no tempo, né? É porque toda hora fica, né? Então não dá tempo de chover, juntar dengue, porque toda semana, às vezes 2 vezes na semana, já recolhem pra fazer a troca. Mas é isso. Pronto, fiz um corte, terminei de separar tudo, organizei as caixas também. Lembrando, eu tenho muito receio, porque eu não sei o que é fazer vídeo pro YouTube, eu não sei como é que é a recepção das coisas, e como que eu posso ser interpretado. Não tô falando que é o fim da linha, que acabou o mundo, tá? Só comentando que é um dissabor. Não é... Se fosse tão ruim assim, eu posso só tirar, né? Como a gente sempre pode mudar, sempre pode tirar, parar de trabalhar com alguma coisa, remover alguma coisa. Tem coisas que eu já removi, por exemplo, as de 600, que eu achava insustentável o tipo de problema que dava, que era quando era bar. Por isso que eu saí do bar. Porque o meu perfil como pessoa e como empreendedor, eu não gostava daquele segmento. E claro que tem coisas que você tem que manter independente do seu gosto, porque não importa, o que importa é o negócio. As de 600 para o meu negócio não funcionava, tanto financeiramente quanto pessoalmente, pelo desgaste de ter pessoas no lugar consumindo na mesa. Isso é o meu perfil, foi a minha experiência, não quer dizer que todo negócio é ruim dessa maneira, todo negócio com recepção de pessoas, tá? De forma nenhuma, não estou generalizando. As burdogas têm essa questão de ter que arrumar, sem problema, o cheiro, sem problema. É só cerveja velha podre, nada de perigoso. A questão de sumirem com as burdogas depois de ter que recebê-las de volta, por exemplo, hoje é uma quarta-feira. Eu já fiz o pedido de cerveja, eu já pedi tudo que eu tinha disponível com caixa. Para quem não sabe, quando você vai pedir esse tipo de Bulldog, você não está comprando a Bulldog, você, né, que tem um negócio, você tem que ter a caixa e os vasilhames, pelo menos os vasilhames para poder fazer a troca. São 4 caixas, né, que eu estava arrumando já. 4 não, são 5 caixas de cerveja que eu vou deixar de pedir essa semana, talvez para uma entrega mais pro final de semana ou da outra, da Ambev, né, que é Skol, Brahma, Boa, Original, qualquer uma dessas, porque tava por aí minhas Bulldogas. A outra alternativa é comprar, direto tem ação que dá para comprar as Bulldogas, a questão é que é mais caro ainda com o vasilhame do que só a troca por líquido.
Então assim, são só de sabores, tá? Tudo bem, faz parte do negócio, faz parte do tipo de negócio, que eu eliminei muito, porque isso aqui é mais atrelado a consumo e bebida, e mercado é mais tranquilo, um pouco isso na minha experiência. Então, reduziu demais meu problema. É quase inexistente. Ó, o que são 5 caixas dentro de um negócio, né? Não é nada, conforme o negócio vai crescendo. No começo, isso aqui acabava com a minha semana, porque eu vendia pouco. Hoje em dia não tem mais tanta diferença assim, não acaba com o mundo, é só um de sabor. Mas é isso. Aqui é um corte para mostrar para vocês como é que ficou a prateleira nova e a prateleira com os produtos de limpeza. A gente encheu bem. Com os produtos novos, tem uma parte que ainda está sendo utilizada como estoque, que dá para ver sem etiqueta, mas colocamos variedades de leite, arroz, feijão, óleo, também creme de leite. Então ficou bem bacana e colocamos também o tempero. Vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. Tem mais burdoga para arrumar. Uma coisa aqui de uma pequena mercearia gera bastante é papelão. No nosso caso, pelo menos, né? Gera muito papelão e gera muito plástico. E é uma coisa interessante de vender. É um trabalho que deve ser feito de toda forma, a parte de separação. Porque como é uma coisa que gera muito resíduo, não dá pra você ficar jogando isso e usando o saco de lixo infinito. E vai dar gasto com o saco de lixo. E vai ficar... e não vai render, né? Você vai colocar... quantos papelões dentro de um saco de lixo, sei lá, de 100 litros aí encher, ou começar a rasgar o saco de lixo porque as pontas vai estragar. Então, um jeito bom é você entrar em contato com alguém que trabalha com esse tipo de serviço de reciclagem, para você conseguir essas bags aqui, por exemplo, e ver de começar a juntar, porque assim, o trabalho já é um trabalho metade feito, né? Que é ter que separar as caixas para não ficar dentro do estoque conforme vai pegando a mercadoria. E os plásticos também, que são resíduos que vão sendo gerados, né? Tanto é que aqui o pessoal rasgava o meu saco de lixo que eu colocava ali na frente da mercearia para pegar os plásticos antes dos coletores, né, da prefeitura vir pegar, né, recolher o lixo. Então comecei, na verdade, a ter dor de cabeça, porque o pessoal vinha, rasgava o saco de lixo nosso, pegava os plásticos e deixava o saco de lixo lá. E não tinha só isso, né? Tinha outras coisas, tinha lata, por exemplo, às vezes pegava, às vezes não. Tinha plástico de garrafa PET, às vezes tinha algum plástico de alguma coisa que é mais orgânico, apesar de não ser suficiente para orgânico, começava a sair cheiro, e os cachorros também. Então, evitou muito problema a gente trazer aqui pro fundo e separar os plásticos dos papelões. Isso é uma coisa interessante também, eu achei que valeria a pena comentar.